Nesta noite de domingo, dia 15 de fevereiro, algo que Brasília fingia não ver ficou escancarado. Lula está enfraquecendo, e quando um presidente enfraquece, não cai só a popularidade, cai a capacidade de mandar na própria base, de controlar a pauta do Congresso e de impor medo político nos bastidores. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como isso se conecta diretamente com a anistia, impeachment de Alexandre de Moraes e, principalmente, com o que pode acontecer nesta semana do tudo ou nada. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar em linha reta o que está se armando enquanto muita gente só olha para a superfície. Duas palavras voltaram a andar juntas como combustível e faísca: anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. Não é exagero, é leitura de bastidor. O que eu vou te entregar hoje é o mapa completo da semana em que o governo tenta segurar, a oposição tenta avançar e o sistema inteiro tenta evitar que o país atravesse um ponto de não retorno. O enfraquecimento de Lula não está sendo lido só em pesquisa. Está sendo lido em gesto, em agenda e em necessidade de costura permanente. Neste fim de semana, Lula apareceu no Galo da Madrugada, no Recife, e o que deveria ser apenas um evento popular virou retrato político. Disputa por sinal, disputa por foto, disputa por 2026. Quando um presidente precisa se dividir e se exibir dessa forma em público, é porque o cenário já não é de conforto, é de competição aberta, inclusive entre aliados que até ontem fingiam unidade total. E aqui vem o primeiro ponto que você precisa guardar até o fim. Quanto mais Lula enfraquece, mais o Congresso se sente autorizado a romper o roteiro do Planalto. E é exatamente aí que entra a anistia. A Câmara já acendeu a luz vermelha do atalho legislativo. Foi aprovado o regime de urgência para o projeto de anistia, o PL 2162-23. Isso não é detalhe técnico, é senha política. Urgência significa que o texto pode ir direto ao plenário, sem o freio confortável das comissões. Na prática, é o tema ganhando trilho para andar rápido, com menos espaço para manobra silenciosa. Por que isso importa tanto? Porque a anistia virou símbolo. Para uma parcela enorme do país, ela representa a correção de excessos, resposta a um ambiente que muitos enxergam como perseguição política por parte do governo e de setores do judiciário. Para o sistema, ela é a ameaça direta ao enredo que sustenta a autoridade desde 2023. Quando símbolos desse tamanho entram em votação, não existe meio termo, existe vitória ou derrota. E o lado derrotado reage com tudo que tem. Agora vem a segunda parte do incêndio. E eu vou dizer do jeito que você pediu, sem rodeio: impeachment de Alexandre de Moraes. Sim, impeachment de Alexandre de Moraes. Isso está no centro da conversa por um motivo muito simples. Moraes, no imaginário político de milhões de brasileiros, virou a face mais dura de um Estado, que na visão dessa base ultrapassou todos os limites aceitáveis. E aqui está o fato objetivo que transforma essa pauta em pressão real e permanente. O Senado voltou do recesso com 45 pedidos de impeachment contra Moraes acumulados. 45. Esse número, sozinho, já explica por que o tema não morre. Ele pode ficar congelado até o dia em que o gelo racha. E neste fim de semana o gelo começou a trincar de novo por causa de um terceiro elemento: a rua. Nicolas Ferreira e aliados intensificaram a convocação de manifestação na Avenida Paulista em 1º de março, com pauta explícita: pressionar por impeachment de Lula e também por impeachment de Alexandre de Moraes, além de outras cobranças ligadas ao clima institucional do país. Ou seja, não é só contra o governo, é contra o eixo governo-STF que sustenta o arranjo atual, e agora junta as três peças: Lula enfraquecendo em imagem e articulação, anistia com urgência na Câmara, sinal de aceleração, impeachment de Moraes como pressão formal e simbólica, com dezenas de pedidos e discurso de rua. Isso é a receita de uma semana que Brasília teme. A semana em que o Congresso pode ser empurrado a escolher se é poder de verdade ou se é apenas cenário decorativo. E aqui entra aquilo que a grande mídia costuma suavizar, mas que nos bastidores todo mundo sabe. Quando um presidente está frágil, a fidelidade do centrão vira cálculo, não lealdade. E o cálculo é frio, sem afeto. Qual lado vai me custar menos e me render mais?
A pesquisa Genial Quest divulgada nesta semana aponta 49% de desaprovação e 45% de aprovação. Tecnicamente é empate, mas politicamente isso tem um significado cruel. O governo perde a aura de inevitável e passa a ser visto como contestável, derrubável, substituível. E é por isso que nesta noite eu posso dizer com segurança: a próxima semana não será de discursos vazios, será de movimento. O Planalto vai tentar travar a anistia porque sabe que, se essa porta abrir, muita coisa que foi feita desde 2023 pode ter de ser revista. Travar a anistia em Brasília normalmente se faz com 3 armas, e você vai reconhecer cada uma delas nos próximos dias. Primeira arma: controle de pauta e acordo com líderes, o famoso "vamos deixar para depois", empurrando para uma data que nunca chega, enterrando pela demora. Segunda arma: pressão moral e narrativa, transformar o debate em tabu, carimbar quem apoia como radical, extremista, inimigo da democracia, constranger e isolar para matar no desgaste. Terceira arma: judicialização, empurrar para o judiciário a missão de retirar do plenário o que o plenário quer votar, usando tecnicalidade para sufocar vontade política. E é exatamente nesse ponto que o assunto impeachment de Alexandre de Moraes vira o nervo exposto do sistema. Se a anistia anda, a leitura de milhões será: o Congresso decidiu reagir. E se o Congresso decide reagir, naturalmente sobe a cobrança para que o Senado reaja também, não apenas com discursos inflamados, mas com atitude concreta. O problema é que o Senado sempre tentou escapar dessa responsabilidade, jogando para a gaveta e para o esquecimento. Eu quero que você guarde isso, porque aqui está o centro de gravidade deste vídeo. O impeachment de Alexandre de Moraes não avança apenas por vontade da oposição. Ele avança quando o Senado sente que o custo de engavetar ficou maior do que o custo de enfrentar. E como esse custo muda? Muda com rua, muda com pesquisa, muda com enfraquecimento do governo. Muda quando o país percebe que a cadeira do Planalto não tem mais o mesmo peso de antes. Quando o medo do povo começa a pesar mais do que o medo do sistema, o jogo muda. É por isso que este domingo termina com um cenário que eu descrevo como tudo ou nada. Se a Câmara acelera a anistia, o governo precisa mostrar força, e talvez não tenha. Se a rua cresce na pauta de impeachment, o Senado fica encurralado e começa a tremer nos bastidores. Se Lula continua enfraquecendo, a base governista começa a fazer conta e o governo perde disciplina interna, porque deputado e senador pensam primeiro na própria sobrevivência. A partir de amanhã, há 3 sinais que você precisa observar. Primeiro sinal: se você começar a ouvir líderes dizendo "vamos ter responsabilidade institucional", entenda, na prática, é senha para frear, não é virtude, é contenção. Segundo sinal: se ministros e aliados começarem a subir o tom contra o Congresso, chamando de radical, irresponsável, golpista, é porque o Planalto percebeu que a pauta escapou do controle. Terceiro sinal: se começarem a pipocar notícias sobre negociação intensa, articulação para pacificar, acordo de governabilidade, isso quase sempre significa uma coisa: alguém está tentando comprar tempo, porque o tempo virou o ativo mais valioso desta semana. O que aconteceu neste fim de semana ajuda a me explicar por que o sistema está em alerta máximo. Lula no Recife, em evento popular, cercado de disputa política, deixa claro que 2026 não é amanhã. 2026 já começou. Nicolas convocando Paulista, com alvo explícito em Lula e Alexandre de Moraes, mostra que a oposição quer conectar rua, Congresso e Senado numa narrativa única de reação. E o número de pedidos de impeachment contra Moraes escancara que a pólvora está empilhada há muito tempo, faltando apenas a faísca política certa. Ninguém, com honestidade, pode dizer hoje se o Senado vai apertar o gatilho institucional. Mas a pergunta deixou de ser se existe pressão. A pergunta agora é: quem vai pagar o preço de segurar essa pressão? Se a anistia avançar com velocidade, você vai ver reação do sistema. Se o impeachment de Alexandre de Moraes continuar ganhando tração na narrativa pública, você vai ver contra-ataque pesado, seja na mídia, seja nas cortes. E se Lula seguir enfraquecendo,
Você vai ver o sistema tentando fechar fileiras por instinto de sobrevivência, para impedir que a semana do tudo ou nada vire uma derrota estratégica ao mesmo tempo do governo e do Supremo. Porque para o sistema, perder a narrativa da anistia e perder o controle do Senado seria mais do que uma derrota política pontual. Seria perda de autoridade estrutural. Para a oposição, é o contrário. É a chance de mostrar que o país não aceitou como normal um modelo de poder sem freio, sem limite e sem contrapeso. Agora, eu vou ser direto com você, porque se você chegou até aqui, é porque esse assunto te importa de verdade. Se você quer continuar recebendo esse tipo de análise que a grande mídia não entrega, você precisa fazer uma escolha agora. Não adianta só assistir e ir embora. Se inscreve no canal Pátria Sem Filtro agora, clica no botão de inscrever-se, ativa o sino de notificações e deixa o like neste vídeo, porque é isso que mostra para o sistema que ainda existe um Brasil que pensa diferente e não aceita ser calado. Eu estou aqui todos os dias colocando a cara, mas sem a sua inscrição, sem o seu like e sem o seu comentário, essa voz some no meio do algoritmo. Então eu quero você nos comentários agora. Você acredita que o impeachment de Alexandre de Moraes vai sair do congelador nesta semana do tudo ou nada? Ou acha que o sistema vai travar tudo no bastidor e virar o jogo mais uma vez? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que se importam com o futuro do Brasil. E se inscreve no canal Pátria Sem Filtro, porque a batalha por 2026 já começou. E ou a gente ocupa esse espaço agora, ou vão ocupar por nós.